ligado aqui no Instagram. Uma grande honra ter a sua presença. E a gente vai com mais uma live aqui no Dragão Goiano, site de notícias que você sempre acompanha as notícias do Dragão. Dragão que estreia na Libertadores. Daqui uns anos na Libertadores. E o Dragão que estreia no Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado, seria nesse domingo. A CBF vai marcar a data ainda, mas vai estrear no meio de semana com o Flamengo. Felizmente, o Corinthians classificou para a final do Campeonato Paulista e o Atlético vai ter que jogar em outra data com o time paulista. Estamos esperando o nosso querido Jairo Araújo, convidado desta live rubro-negra, que ele vai contar um pouco sobre a sua história no futebol e principalmente com a camisa do Atlético. Estou esperando ele chegar aqui, ele entrar aqui conosco. É uma grande honra ter o capitão Jairo Araújo. Tá aí ele, Jairo Araújo. Uma boa noite para você, Jairo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Boa noite, Douglas. Boa noite a você e a todos que estão participando aí conosco, que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui para falar do nosso Dragão. E para você ver aí que a audiência está tão qualificada que o Diogo Galvão acabou de entrar aqui conosco. Diogo Galvão. Então, são pessoas assim sensacionais que gostam de futebol. Acho que os apaixonados pelo futebol estão participarão aí conosco aí nesses minutos aí que teremos juntos. Jairo, você começou a carreira lá no Gama, em 95? Na verdade, eu comecei no Brasília, as categorias de base do Brasília, e depois eu fui para o Gama, nas categorias de base também. Ah, sim, entendi. Então você começou as categorias de base no Brasília e depois foi para o Gama e você se profissionalizou no Gama. Ah, sim. Apesar que eu tinha já começado no Brasília no profissional. Só que naquela época, o amador, se ele fizesse o contrato profissional, ele não poderia retornar a disputar as categorias amadoras. Então, eu me profissionalizei mesmo no Gama. Ah, sim. E em 97, faz 95, hoje a gente tá com 25 anos, né, que você começou, deu o pontapé inicial na sua carreira na área do futebol e você foi evoluindo. E em 97 eu conversei há poucos dias, não em 97, porque em 97 eu tinha um ano, há poucos dias eu conversei com um cara que foi treinador seu, que tirou o Gama em 97, o Gama estava com risco de ser rebaixado no Campeonato Brasiliense, que era o Felipe Holanda, que ele chegou, tirou o time e o time foi campeão nacional. Sim, Felipe Holanda, ele mora em Caldas, eu acredito. É de Caldas, né? Eu acredito que hoje ele esteja por futebol do Ceará. Acho que ele tem alguns trabalhos dele lá no Ceará. Uma pessoa que veio aqui nos ajudou muito em 97 e nos tornamos campeões naquele ano também. Então foi um ano que nós íamos de um ano de derrota. Em 96 tínhamos perdido a final. Em 97 ele chegou e conseguiu nos ajudar aí a conquistar mais um título para o Gama naquela época. E como que foi essa retomada, assim, o Gama que estava numa situação difícil no campeonato, e com a chegada do Filinto, o time foi e subiu de produção. Qual foi o diferencial desse trabalho de vocês nesse ano? Olha, o Gama, ele teve uma grande sacada naquela época. Em 94 nós éramos juniores na época. Em 95 o Gama subiu praticamente uns 8 atletas dos juniores de 94. Essa base, juntamente com outros jogadores locais, fizeram um Gama forte, uma base forte, que fomos campeões em 95, 96 nós perdemos a final, 97 nós fomos campeões, e o Gama deu uma sequência de 98, 99, então foi uma sequência de títulos, por conta dessa base, dessa união. E naquele ano de 97, nós não tínhamos ainda nos
encontrado dentro do campeonato. Então, nós perdemos muitos pontos, e com a chegada do Filinto, ele conseguiu ajustar a equipe, que tinha uma qualidade muito boa, um entrosamento muito bom, e ele ajustou a equipe e nós conseguimos mais um título aí para o Gama. E a base do time tinha você, tinha o Gerson, que jogou também no América de Morrinhos, jogou muitos anos no Gama, jogou no Caldas. Tinha o Nasser, que também jogou no futebol goiano, o Romualdo, que fez muito sucesso, né, no Gama em 99. Era uma base muito forte, né, Jair? Era das categorias de base, veio tinha o Rochinha, tinha o Deda, tinha o Maninho. Então foram mais ou menos uns 6 jogadores que já se tornaram titulares do Gama e foram ganhando força, foram ganhando a moral da equipe, né? Foi junto com a torcida nos ajudou bastante também naquela época, e conseguimos um acesso da Série C para a Série B, e posteriormente nós conseguimos um título da Série B, levando o Gama à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E esse acesso, esse título da Série B que o Gama conquistou em 98, foi, você acha, um dos mais marcantes da sua carreira? Olha, aquele título, nós não tínhamos dimensão do que aquele título poderia fazer, tanto para o Gama como para nós. Abriu as portas, né, para todos nós. Quando eu comecei na carreira de jogador de futebol, a pessoa que mais me incentivou foi a minha esposa, porque eu era lanterneiro, funileiro, né, de uma autorizada da Volkswagen, e eu ganhava mais ou menos 3 vezes a mais do que me ofereceram para me tornar profissional do Gama. E a minha esposa foi a pessoa que me incentivou mesmo a encarar aquela carreira. Ela disse assim: vai atrás do teu sonho, porque se não der certo, a tua profissão de hoje tu já sabe fazer. Então vai atrás do teu sonho. E ali consegui, com o apoio dela, nós nos tornamos campeões em 95, em 96 perdemos, 97, 98 campeões, e em 98 foi o título brasileiro que abriu as portas, né, para nós, como atletas, abrindo portas para disputarmos campeonatos paulistas. O Gama, ele fazia isso, ele emprestava os jogadores para o Campeonato Paulista, para disputarmos a primeira divisão. Ali nós ganhamos muita experiência por estar jogando contra São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, e nós retornávamos para a disputa do Campeonato Brasileiro pelo Gama. Então o Gama foi ganhando força também nesses empréstimos, que nós tínhamos o contato, jogávamos direto com esses jogadores de time de primeira divisão, e nós trazíamos toda essa experiência para o Gama. Então, em 98, aquele título ali foi fundamental para que nós despontássemos para todo o Brasil e levássemos também o Gama a ser conhecido no Brasil. E depois que você deixou o Gama, foi para o Brasiliense, ficou 3 anos, também ajudou o Brasiliense a subir para a primeira divisão. Mas para a gente falar agora do Dragão, Jairo, como que chegou a proposta do Atlético para você? Bem, eu em 2006 disputei o Campeonato Brasileiro pelo Brasiliense, e naquela época eu já estava um pouco saturado de disputar os campeonatos regionais aqui, né, em Brasília. Naquela época eu tinha 32 anos e apareceu essa oportunidade de disputar um campeonato goiano. O Adson me ligou, entrou em contato, ele tinha assistido um jogo nosso contra o ET Jundiaí. Hoje é o Paulista. O Paulista. E até fui campeão no Paulista, joguei lá com o próprio Wagner Mancini, nós concentrávamos juntos, então é um cara que tenho muito apreço por ele, torço pelo trabalho dele aí no Dragão. Então o Adson me convidou e eu vim em dezembro de 2006, eu cheguei no Atlético. Cheguei no Atlético em dezembro de 2006, onde foi montada aquela equipe de 2007, que conseguiu um título aí após 19 anos, um título marcante, tanto para o Atlético, para mim também, que estava chegando de outro centro, para que tentar abrir portas, né, num novo campeonato, numa nova equipe.
E foi muito bom aquele título de 2007. Uma equipe muito boa, muito qualificada, uma das melhores equipes que eu já joguei. E essa conquista do Atlético em 2007, você acha que essa base que veio não só do Gama, mas do Brasiliense, né? Igual vocês já conheciam, já conheciam de enfrentar, de jogar juntos, contribuiu muito para o Atlético conquistar esse título? Sim, tínhamos ali que nós nos conhecíamos, né? Tinha eu, tinha um Robson, tinha um Dida, tinha um Pituca, tinha um Lindomar, tinha um Wesley. Então, todos jogadores que já se conheciam, né, daqui de Brasília, e já conhecia o Márcio de jogar contra. O Márcio era do Bahia, nós éramos do Brasiliense, então isso facilitou. O Anailson já O Fábio conhecia de jogar Oliveira. contra, Fábio Oliveira. Então foi um grupo que foi escolhido a dedo, e graças a Deus, ao trabalho excelente que foi executado, tanto pela diretoria como pela comissão técnica, que deram todo o apoio aos jogadores, e nós conquistamos aquele título que foi muito importante. E por que em 2007 o time não conseguiu acesso para a Série B? Bem, em 2007, alguns jogadores saíram, algumas peças saíram no Campeonato Goiano. Fábio Oliveira foi um que saiu, chegaram outros jogadores, e foi um campeonato que nós não estávamos tão bem. Nós conseguimos conseguimos um equilíbrio dentro do campeonato. Ganhava, perdia, e chegamos ainda na última rodada com chances de classificação, de acesso. E o último jogo ali lá em Barras, lá no Piauí, esse jogo foi até em Parnaíba, não, Teresina. Esse jogo foi em Teresina, e eu acredito que nós chegamos muito favoritos, né, achando que ia ser fácil, e não foi. Mas isso tudo em função do que nós plantamos dentro da competição. Uma equipe que teve muitos desajustes dentro do campeonato, jogadores que não acompanharam o que o grupo pensava, e atrapalhou um pouco o nosso rendimento, e a consequência foi o não acesso naquele ano. Mas nos fortalecemos, e em 2008 conseguimos o título. Vamos ler um pouco das mensagens da galera, cara? Tem muita mensagem aqui. O pessoal te adora. Pessoal do Gama, pessoal do Atlético, do Brasiliense. Peraí, deixa eu subir mais um pouco, eu vou pegar mais de cima as mensagens. O Fernando Caetano disse aqui, grande abraço, Jairo. Fernando, um grande abraço para você também, rapaz. Vamos ver aqui mais mensagens. Vamos, que o capitão vai estar na área. Fabiano Lopes. Fabiano, é um conhecido aqui de Brasília, um cara de gente fina. Então, só tenho a agradecer a todo o apoio desses torcedores aí que torceram por mim, aonde passei, e o Atlético em especial, que foi o final da minha carreira. Tá aí o Rafael Borges, grande Jairo, melhor zagueiro da história do Atlético. Teve grandes atletas no Atlético, né? Cada um na sua época, cada um no seu momento. Acredito que o que eu pude fazer pelo Atlético para conquistar, para levar a garra para dentro de campo, transmitir a garra vindo da arquibancada para dentro de campo, e os torcedores sentirem o nosso comprometimento, o que eu pude fazer, eu fiz dentro de campo. Pegar mais mensagens aqui da galera. Vamos ver aqui. Teve uma que eu perdi aqui. Que tá aqui o Danilinho Monteiro. Parabéns, Jairo Show. O André Custidion, ele disse como foi essa evolução da instituição do Atlético de 2006 para cá. Bem, o Atlético ele evoluiu muito em todos os sentidos. Formando um grupo forte, formando grupos que queriam vencer. Às vezes você traz algum atleta que não tem muito perspectiva de carreira ainda. E o Atlético ele procura trazer atletas que tenham perspectiva de futuro melhor, de carreira, de crescimento. E o Atlético ele melhorou muito em termos de estrutura. A estrutura do Atlético hoje
é fenomenal, não deve nada a ninguém, mas naquela época isso tudo começou. Eu lembro que quando eu cheguei no Atlético, o primeiro dia, o time tinha ido para Inhumas, estava fazendo a pré-temporada lá em Inhumas, e eu cheguei à tarde e eu não pude ir. Então fiquei a tarde toda ali no Atlético, no CT, e lá embaixo tinha um campo de terra, onde a categoria de base treinava. Então a evolução começou pela organização dos campos, a melhoria dos campos, e aquele CT ficou, depois, futuramente, ficou somente para o profissional. Então o Atlético ele evoluiu muito, é um time muito organizado, é muito organizado o Atlético, em todos os sentidos, né? De dar o melhor para o atleta, em buscar o melhor para o atleta para que ele consiga render dentro de campo. Então acredito que a organização em todos os setores foi o grande diferencial do Atlético durante esses anos, os acessos conquistados, os campeonatos brasileiros conquistados, e eu acredito que ainda vai evoluir muito, muito mesmo. O René Simões foi convidado. Eu tenho uma live que eu faço, assim, um projeto que eu tenho pessoal, e o último convidado foi o René Simões. Ele citou que quando ele chegou, assim, o Atlético às vezes não tinha muito dinheiro, mas sempre foi muito organizado. Né? Isso é em 2010, né? Ele disse que o clube, sempre que precisou, o clube sempre correu atrás, sempre teve tudo à sua disposição, mesmo assim, se esforçando. Porque em 2010 o Atlético estava no primeiro ano da Série A e ainda não tinha aquela estrutura que tinha hoje. Mas a organização já vinha, como você disse, desde 2006. O Adson é um cara assim fenomenal, um cara assim que eu aprendi a admirá-lo pelo trabalho dele, pela como ele executa o trabalho, coloca pessoas do lado dele que sempre buscam o melhor para o Atlético, e isso nós sentimos quando chegamos, o acolhimento, a atenção, todos os nossos pedidos, quando chegavam a eles, a diretoria, eles faziam o possível para que fossem concretizados. Isso nos dá uma tranquilidade e uma certeza que aquela bandeira ali, ela vale a pena você lutar pelo aquele escudo, pelaquela bandeira. E a torcida também evoluiu muito nesse tempo, mas o Adson é um cara aí que foi fundamental nesse projeto aí, juntamente com o Maurício, com o Valdivino, pessoas aí que, quando eu cheguei, também estavam à frente, pessoas fenomenais também. O Felipe André pergunta aqui como é a relação sua com o Adson Batista e com o clube atualmente. Bem, o Adson é um cara que sempre quando eu ligo para ele, ou mando uma mensagem, é um cara que me responde. Então nós temos um estreito contato em relação à amizade, ao respeito. Então, é um cara que eu admiro muito por tudo que eu vivi, foi um cara que me deu uma oportunidade de renascer para o futebol. Porque quando eu cheguei no Atlético, eu tinha 32 anos. Então, você chegar num clube novo, com 32 anos, todo mundo te olha com desconfiança, com dúvidas, e naquele ano de 2007 foi o que aconteceu. Então, todo mundo pensava assim, poxa, um atleta de 32 anos vai vir fazer o que aqui? Então, ainda estiquei minha carreira aí 5 anos, dei o meu melhor nesses 5 anos, joguei até os 37 anos, com muito prazer, com muita garra, e sempre defendi essa camisa com muito orgulho. E aí você falou um pouco da Série C, Jairo, de 2008. O Atlético aquele ano sobrou, né? Foi campeão, assim, com diferença grande para o segundo colocado, conseguiu garantir o acesso bem antes das rodadas finais. O diferencial daquele time ainda era a base? Ou você acha que com a mudança de treinador, com a chegada do Mauro Fernandes, foi que contribuiu mais para o clube conquistar esse título? Olha, em 2007, quando nós perdemos o campeonato, o acesso para a Série B, o que nós mais ouvíamos era que o elenco deveria ser desmontado, que o elenco já tinha dado o máximo, não conseguiria mais nada. E a diretoria bancou o elenco, manteve o elenco em 2008, perdemos a semifinal do Campeonato Goiano para o Itumbiara, e ali mais uma vez bateram que aquele elenco deveria ser remontado. E a diretoria segurou o elenco,
e nós fomos para o Campeonato Brasileiro, um campeonato que naquele ano era complicado, porque você jogava um mês para ter outra oportunidade no outro mês. Então, você tinha ali 6 jogos em um mês para classificar e jogar mais um mês. E assim, acho que foi uns 3 meses nessa situação, para depois classificarmos e fazer aquelas 8 equipes que jogaram ida e volta. E a manutenção do elenco foi fundamental. E a chegada do Mauro também casou. O Mauro é um cara que já tinha títulos, né, já conhecia bem o campeonato, e nós, por termos perdido em 2007, nós sabíamos aonde nós tínhamos errado e aonde não poderíamos errar mais para que não houvesse outro fracasso. E chegaram também outros jogadores que nos ajudaram bastante, né, o Gil, jogador que contribuiu muito, o Marcão chegou e despontou naquele ano, fez muitos gols, e ali foi um ano que praticamente ele solidificou a sua carreira. Então, essa questão de ter a diretoria ter segurado aquele elenco e a chegada do Mauro, isso junto fez com que o Atlético se tornasse muito forte e conquistássemos aquele título. Nós, na terceira rodada, nós tínhamos perdido um jogo lá para o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e chegamos aqui e todos imaginavam, né, que iam mandar um monte de jogador embora, então fica aquela insegurança dentro do elenco, mas houve alguns jogadores que realmente foram, acho que 2 saíram do grupo, e o grupo que ficou, o que a gente pensa? Cara, a gente tem que se agarrar aqui e fortalecer, porque senão vai ser amanhã, vai ser esse, vai ser aquele, e todos nós temos família, e eu reunia muito com o grupo, né, sempre falava para que nós teríamos que melhorar para conquistarmos aquele título, que era fundamental, porque já tínhamos deixado passar uma oportunidade, e não poderíamos deixar que isso ocorresse novamente, porque aí sim nós seríamos fracassados. Ó, quem está perguntando aqui, Jairo, Anailson. Jairo, qual foi a sua melhor qualidade de marcador? Antecipação. Isso aí, sem sombra de dúvida, eu era um jogador que não era forte, magro, baixo, então eu tinha que me antecipar nas jogadas para ganhar dos atacantes. Eu era um jogador rápido, então às vezes no lançamento você tem sempre enfrentando atacantes rápidos, você tem que antecipar a jogada para ganhar. E Anailson é um cara que foi fundamental para nós, um cara de muita qualidade, um dos melhores meias com que eu joguei, ele, Lindomar. Então são caras assim, fora de série, né, times grandes, né, como diz na boleiragem, na linguagem do jogador. Então são jogadores time grandes, porque tem muita qualidade. A Anailson nos ensinava todos os dias. Chegava bem antes do treino, ficava treinando ali sozinho com a bolinha, mas na hora do jogo a bola caía no pé dele e ninguém tomava. Então era um jogador que decidiu muitos jogos para nós naquela época, e um grande abraço para você, Anailson. Tá aí o nosso grande meia, Anailson, também participando. No ano seguinte, 2009, Série B, né, o Atlético consegue o acesso lá em Caxias, num frio danado. Né, pelo menos, assim, eu não conheço Caxias, mas minha tia conhece, fala que lá é frio o ano todo, praticamente. A experiência, Jário, de você ter conquistado o acesso com o Gama, campeão com o Gama na Série B em 2008, em 2004 levou o Brasiliense para a Série A, que foi uma Série B disputada, que teve Bahia brigando até na última rodada, e o Brasiliense foi e ganhou do Bahia naquela oportunidade. Essa experiência que você teve nesses 2 acessos e no título ajudou muito o elenco, o grupo, a abraçar a causa e lutar rumo à Série A? Assim, ó, essas experiências de ter ganho 2 campeonatos brasileiros da Série B, eu trouxe alguns ensinamentos, né, não só para mim, mas como para os atletas. Desde o começo do ano eu falava assim para eles: galera, a gente tem que fazer um campeonato goiano muito bom para a gente chegar com moral no Campeonato Brasileiro. Porque se você fizer um campeonato regional ruim, no brasileiro ninguém te respeita. E nós fizemos um campeonato, nós não vencemos aquele ano,
mas chegamos forte para começarmos o Campeonato Brasileiro. Eu lembro que no começo nós ficamos sempre ali na cabeça, sempre brigando lá em cima. Aí o Vasco começou a ganhar e depois tomou conta e foi até o final. Mas foi um campeonato muito disputado. Nós sabíamos que os jogos em casa eram fundamentais, onde não poderíamos perder jogos dentro de casa. E fora nós teríamos que somar. E aquele jogo ali em Caxias foi um jogo que estava muito frio. E aquele jogo foi o nosso acesso e a queda do Juventude para a terceira divisão. Eu lembro que a torcida ali ficou ali dentro, na arquibancada, xingando, quebrando tudo, e nós estávamos comemorando um acesso. Então, acho que essa experiência de ter ganho 2 campeonatos brasileiros da Série B contribuir da minha forma para aquele grupo, para que nós conquistássemos aquele acesso. E estava, às vezes, próximo, mas às vezes tão longe. Às vezes você ganhava um jogo, aí todo mundo ganhava. Aí daqui a pouco você perdia, os concorrentes ganhavam e te deixavam um pouco para trás. E a gente sabia que naquele jogo ali a gente tinha que ganhar aquele jogo, porque se nós empatássemos ali, a nossa chance praticamente seria 0. E os outros resultados contribuíram para que naquele jogo, com aqueles 3 pontos, nós conseguíssemos matematicamente a nossa classificação. E, Jairo, jogou a Série A em 2010, também jogou em 2011. Você não acha que poderia ter esticado um pouquinho mais a carreira? Eu poderia, né? Quando eu tinha me programado para parar de jogar em 2010. Tinha até falado com a minha esposa, com meus filhos, e minha programação era até 2010. Mas em 2011, tentei ainda mais um ano. Teve algumas lesões em 2011, o meu joelho, então perdi muita força, perdi muito impulso. Então eu decidi que ali era o fim. Tive alguns convites para continuar em outros centros, voltar para Brasília e para o interior de Goiás, mas ao mesmo tempo eu tive um convite, né, do Adson para continuar na comissão técnica, como auxiliar do clube, e eu vi aquilo como uma outra oportunidade. E eu aceitei aquele desafio e entrei para a comissão técnica naquele ano lá, juntamente com o PC. Chegou a assumir alguns jogos, né, e depois você acabou saindo, depois foi para o Rio Verde, né? Fui para o Rio Verde, uma equipe que não foi tão bem. Depois, posteriormente, eu ainda fiz 2 jogos pelo Crack, participei aqui de alguns campeonatos aqui em Brasília, pelo Taguatinga, pelo Lusiânia, pelo Ceilândia, pelo Santa Maria. E a esperança que você tem é que um grupo ou um centro maior, né, te dê outra oportunidade. Essa oportunidade ela não apareceu, e esse ano de 2020 eu decidi, desde o começo do ano, a não me envolver com futebol esse ano. Então esse ano eu tinha decidido, apareceu ainda algumas oportunidades, mas eu não quis sair do meu planejamento inicial do ano. Mas você pretende voltar ainda para a área do futebol? Não sei, o futebol ele toma muito a nossa energia, nosso tempo, e eu acredito hoje que eu tenho que estar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu neto que está chegando aí. Então, meu pensamento hoje é estar bem próximo deles. Jair, agora eu queria que você contasse para nós quais foram os 3 melhores momentos que você assim, teve no Atlético, que você considera assim pessoalmente, e os 3 momentos mais tristes que você passou com a camisa do Atlético. 3 momentos tristes. O momento mais triste que eu tive no Atlético foi no dia 14 de maio de 2011, que foi o meu último treino como profissional. No dia 15 foi a final contra o Goiás e seria meu último jogo como atleta profissional. Então no dia 14 nós estávamos concentrados desde a sexta-feira. Dia 14 eu acordei bem cedo, não dormi, fui bem cedinho para o campo e ficar passando aquele filme da carreira, do início,
até aquele momento, e eu sabia que no outro dia seria meu último dia como atleta profissional, e esse foi o dia mais triste da minha vida como jogador de futebol. Acordei bem cedo, fiquei chorando ali no campo sozinho, passando aquele filme da minha trajetória. E depois chegou o PC, perguntou o que foi, eu falei para ele. Na volta, quando os jogadores foram chegando ali para o treino, aí ele pediu que eu falasse para os jogadores o que eu estava sentindo. Eu expressei todo o meu sentimento desde o começo, falei para os mais jovens, né, que é uma carreira que passa rápido, é uma carreira muito gostosa, muito linda, mas ela passa muito rápido, então você tem que aproveitar cada momento. E aqueles de meia idade também, a gente tem um recado, né, de nunca desista, porque eu cheguei no Atlético com 32 anos, e eu nunca imaginei que eu ia conquistar tanta coisa ainda dentro do futebol, como conquistei no Atlético. Foram 3 títulos estaduais, foram um acesso da Série B para a Série A e um título brasileiro pela Série C. Então, isso foi muito bacana, mas aquele dia ali foi o dia mais triste. Outro momento triste foi quando eu machuquei o joelho, e quando eu voltava aos treinamentos, eu sentia novamente. Então, foi ali começo de janeiro de 2011, eu não conseguia treinar, não consegui me fixar na equipe. Então, foi um momento muito triste que eu queria já ter largado tudo bem antes. E outro momento triste, no Atlético teve muitas alegrias, né? Se você buscar momentos tristes assim, é mais complicado. Se você me falar das alegrias, eu só falando aqui um monte. Mas tristeza mesmo foram esses 2 momentos, e acho que não termos ganho em 2009 também foi uma tristeza, porque nós estávamos com um time muito bom e não conseguimos ganhar aquele título. Agora, as alegrias são muitas. Acredito que o 2007 foi um momento mais alegre para mim. Aquele título de 2007 representou muito para você se sentir orgulhoso do seu trabalho, do seu sucesso, daquele grupo. O acesso em 2009 também foi magnífico. Colocar um clube como o Atlético na Série A é importante, porque é um clube que te dá uma estrutura, te dá uma condição. Então isso, nós sabíamos que naquele momento nós estávamos aproveitando, mas futuramente muitos atletas aproveitariam tudo aquilo. Então foi muito gratificante termos conquistado aquele acesso. E em 2011 foi um momento muito alegre eu terminar a minha carreira com mais um título. Então esses 3 momentos aí foram marcantes na minha carreira dentro do Atlético. Vamos ver mais mensagens da galera, Jairo. O Anailson aqui mandou várias. Ele disse aqui que o Atlético deve muito a você e eu. O Anailson diz aqui que eu e o futebol precisamos de você. É um grande amigo que você fez no futebol, né? Acho que são pessoas assim, Anailson, Lindomar, são grandes amigos, né? O Márcio também é um grande amigo meu, Robson. Então são pessoas assim que a gente sempre tem contato, conversa. Às vezes não conversamos tanto, mas quando nós conversamos é um papo muito gostoso, gratificante, e até emocionante, né? Porque participamos de tantas coisas juntos, com tantas conquistas. E o Anailson é um cara, assim, sem palavras de você qualificar a pessoa da Anailson. Um cara sensacional. O Rafão Leão pergunta, quem era mais difícil de marcar, Jairo? O Ronaldinho Gaúcho ou o Neymar? Cara, aí complicou, né? Aí são 2... Joguei contra os 2, mas assim, o Neymar, parece que ele já estava vendo os 3 marcadores que estavam na sobra. E um drible ele tirava 2 de uma vez. Então, o Neymar, acho que foi mais difícil de marcar. O Ronaldinho era muito habilidoso, saía jogadas assim que você não esperava. Agora o Neymar eu achei mais difícil de marcar. De marcar não, porque eu não consegui marcar, né? Ah. Tem uma história engraçada com o Márcio, que quando o
pessoal no site, a gente definiu que ia ser você o nosso próximo convidado. Eu pedi pro Márcio o seu telefone. Ele foi, não, o Jair é meu irmão, gosto dele demais. Vou te mandar o contato agora. Eu mandei, eu fui mandar a mensagem, né, mandei a mensagem chamando, o contato era errado. Não, mas às vezes me confundiu com outro Jairo, às vezes tem na agenda dele aí uns 10 Jairos, né? Aí ele mandou o errado. Mas o Márcio, na live que a gente fez anterior, ele falou muito bem de você, que você era um grande líder dentro do grupo do Atlético, dentro de campo, fora de campo, né? Representava muito que um jogador deveria seguir, né, nos dois lados. Eu tinha essa facilidade de fazer a leitura do grupo, né? Tanto do grupo, da comissão, e ver o que o grupo estava precisando. Às vezes eu chegava na comissão, falava, ó, podemos melhorar nisso, vocês podem puxar mais esse jogador, nós precisamos dele. Ou às vezes chegava no grupo, falar para o grupo, olha, não adianta a gente tentar jogar a responsabilidade para a comissão, a responsabilidade é nossa. E os atletas sempre me ouviram, né? Sempre me deram essa liberdade, e eu nunca fui de me esconder, né, da minha responsabilidade, não só como jogador dentro de campo, mas como jogador fora de campo também. Porque tem que ter uma conexão, né? Jogadores, diretoria, comissão técnica, para que aconteça as conquistas. Não adianta falar, um grupo sozinho consegue ganhar um campeonato? Não consegue. Se não tiver sintonizado com a comissão técnica, a diretoria, não consegue. Se uma diretoria der toda estrutura, mas não tiver conectada ali com a comissão técnica e com os jogadores, também não dá certo. Então é tudo um conjunto e é muito difícil. E jogadores são muitas cabeças diferentes, cada um vem de uma história de vida diferente. Então, você juntar isso tudo e fazer que isso dê certo em busca de um objetivo é difícil, não é fácil. Então, acho que todo campeão ele tem que ter uma consideração muito grande, porque esporte coletivo, você conseguir fazer um grupo, ser vencedor, não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado essas oportunidades, esses momentos por onde passei, para conduzir, falar com os meus colegas, para que nós alcançássemos os nossos objetivos. E quem era o jogador que dava mais trabalho, que deu mais trabalho para você, assim, Rapaz, dentro do Atlético? Chama-se Dida, lateral direito. Esse aí dava trabalho. Esse dava trabalho. Não só para mim, é para todo mundo. E o Robson? O Robson também deu. Só que o Robson era um jogador de personalidade muito forte. Então você tinha que saber lidar com ele, saber colocar as palavras certas. O Dida era um jogador que você falava com ele hoje, ele falava, não, tudo bem, amanhã ele fazia de novo. Aí você chegava com ele de novo, aí, Dida, é assim, não, beleza, pode deixar, vou fazer mais não. Aí no outro dia fazia de novo. O Robson deu os trabalhos dele, assim, tinha a opinião dele, mas assim, era um cara que era consciente da importância dele dentro do grupo, e nos momentos certos ele nos ajudou muito. Quem foi o seu melhor companheiro de zaga que você jogou? Cara, eu joguei praticamente aí uns 8 anos com o Gesso, aqui no Gama, no Brasiliense, na Matonense, e infelizmente não joguei com ele no Atlético. Ele jogou em 2006 e eu cheguei no finalzinho de 2006. Mas assim, para mim foi um cara assim que sempre estava do meu lado ali, sempre jogamos bem, sempre demos uma tranquilidade por onde passamos. Então, acredito que foi o melhor zagueiro com que eu joguei na minha carreira. Apesar que tiveram muitos, né? Jogadores bons não faltaram. O Gilson, próprio Gil, e o Nen, aqui no Gama, que jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro. Então foram grandes zagueiros também. E o melhor lateral direito? Rapaz, aí eu acho que o Dida tinha uma qualidade muito boa no cruzamento, né? Então, quando ele chegava na linha de fundo, a gente tinha certeza que aquela bola tinha endereço. Então, foi um dos melhores laterais com quem eu joguei em apoio, né? Porque para voltar também era um ano, né?
Você tinha que fazer a cobertura dele, que só tacava. Mas tinha um Rafael Cruz aí também, que foi um grande lateral direito aí no Atlético. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo, acho que o Possato foi um grande lateral esquerdo. Acho que para mim foi o melhor. Jogou pouco tempo, mas era um jogador de muita qualidade. E no gol? Pra gente fechar a defesa. Você quer que eu ainda fale o nome? No gol? No gol não Você jogou com tem. muitos também. O Mas o Nasser também, Márcio. né? Mas o Márcio foi o melhor de todos com quem eu joguei. Até por causa da liderança, da personalidade. Então o Márcio foi um cara muito competente, tanto como atleta, como amigo. E está sendo também hoje como diretor. Sei que por onde ele passar, o acesso, o sucesso será a companhia. O Marquinhos Duarte pergunta: qual foi o melhor treinador que você trabalhou junto? Treinador, eu acho que foram vários, cada momento, cada título tem sua história, sua importância, mas um treinador assim com quem eu aprendi muito foi o René Simões. O René Simões foi um cara que nos ensinou muito. Ele nos ensinou a olharmos não só para dentro do futebol, mas o que nós poderíamos trazer a sociedade para dentro do futebol. Então, foi cara que nos deu muitos ensinamentos naquele ano de 2010 ali, para que nós saíssemos daquela situação ali de, de cair mesmo para a segunda divisão, porque o Atlético era cotadíssimo para cair para a segunda divisão. E ele conseguiu trazer essa tranquilidade para nós, para dentro de campo nós buscarmos o que era impossível aos olhos humanos. Então, ele nos conduziu de uma maneira que nós chegamos no último jogo com condições de sairmos daquela queda ali para a Série B e conseguimos. Então foi um cara assim fenomenal, um cara que aprendi demais, admiro muito, mas tive outros técnicos também que fizeram parte da minha história que foram muito importantes, Mauro Fernandes, Benazzi. Então esses caras também são caras que eu gostei muito de ter trabalhado com eles. O Márcio conta que nesse jogo contra o Vitória, pelo menos para ele, foi um dos jogos mais tensos que ele teve com a camisa do Atlético. Porque foi tensão assim o tempo todo. O Vitória ficou em cima, eu acho, praticamente o jogo todo, né, em busca do gol. E a bola não entrava. O Atlético segurou com todas as forças. Aquela tensão daquele jogo, ela já vinha de vários jogos, né? Então, às vezes você está daqui a 100 metros do Tigre e daqui a pouco aquela vai diminuir para 50 metros, 30 metros, e você está a 1 metro. Então você está a 1 metro ali de ou morrer ou viver. O pensamento era esse. Então trouxe todo aquele sentimento para aquele jogo. Um time que nós tínhamos jogado na semifinal da Copa do Brasil, onde eles conseguiram passar para a final, e nós sabíamos como era difícil jogar lá dentro. No último jogo, a torcida toda apoiando, e todas as fichas eram a favor do Vitória naquele momento. E nós conseguimos ali aquele empate que nos manteve na Série A. Então, realmente foi um jogo muito tenso, muito difícil, mas um dia antes, o René, com as suas criatividades, nos pegou, nos levou para a beira do mar à noite e conversamos. Começou a conversar com nós como se não tivesse nada para acontecer no outro dia. E no outro dia nós tínhamos um dia mais importante da nossa carreira até aquele momento, dentro do Atlético. Então ele trouxe essa paz, essa tranquilidade, essa leveza, e no outro dia nós conseguimos segurar toda a pressão do Vitória para que nós conseguíssemos aí nos manter na primeira divisão. O Marquinhos Duarte pergunta também qual foi o melhor atacante que você jogou junto? Atacante? Cara, eu joguei com o Romualdo desde as categorias de base. Foi um atacante fenomenal que eu vi jogar.
Joguei com o Dimba. Dimba também é outro cara aqui dentro da área. Não pode passar bola perto dele, parece que é um imã, né? Parece que é empurrar para a rede. É a facilidade que ele tem. Mas, assim, um cara que eu aprendi a admirar muito foi o Fábio Oliveira, em 2007. Centroavante, assim, que não desperdiçava e era um cara, assim, batalhador, guerreiro, não abria para ninguém. Então, é um cara, assim, que eu colocaria como meu centroavante. O Deda tá aqui mandando mensagem. O futebol está carente de pessoas como você. Deda é meu amigão, das categorias de base do Gama. Então, Deda é um cara de grande caráter, jogou muito, jogou em times importantes, teve suas conquistas, hoje é um grande gerente de futebol. Só agradeço aí as palavras dele, que é um cara também de grande índole, de grande caráter. Jário, quem que você indicaria para nossa próxima live rubro-negra? Cara, eu indicaria dois nomes aí, vou falar dois. Anaílson e Lindomar. Dois Esses caras aí são, sensacionais, né? esses são feras, feras mesmo. Pra gente encerrar, Jário, para você, o que é a vida? A vida é uma grande oportunidade de ser feliz. Tá aí. Agradeço demais a sua presença, ter tirado um espaço na sua agenda para contar um pouco da sua história no Atlético e no futebol. Desejo sucesso para você nessa nova carreira de corretor de imóveis. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E quem sabe no futuro você não volta para o futebol, né, Jair? Quem sabe como diretor de futebol, como treinador, né? Porque o futebol não pode ficar sem você. Quem sabe, né? Futuro, todo dia é dado novas oportunidades e você vai vendo o futuro dentro dessas oportunidades. Mas hoje, meu trabalho, eu tento agradar meus clientes aí da melhor maneira. Então, quem tem aí hoje, né, um imóvel para comprar ou vender, pode me chamar aí que nós trabalharemos aí a venda ou a compra do seu imóvel. Então, é uma grande satisfação, uma nova carreira que eu exerço desde 2014, onde eu aprendi a gostar, admirar. Então, a minha garra que eu tinha dentro do futebol, dentro dos campos, hoje eu coloco nessa profissão. E eu só agradeço a vocês pela oportunidade de estarmos aqui. Toda essa galera aí que está conosco nesse horário também estão dispondo do seu tempo para nos ouvir, para participar aqui juntamente conosco. Agradeço a cada um aí pelas mensagens, pelo carinho, e que Deus abençoe a todos vocês, e a você também, Douglas, por esse seu projeto aí, que Deus te abençoe aí na sua carreira, e que o Atlético faça um grande campeonato brasileiro esse ano. Essa é a nossa torcida para o nosso Dragão. Muito obrigado, Jairo, fico feliz pelas suas palavras. Sei que hoje não é um dia muito fácil para mim, porque infelizmente eu perdi a minha avó, mas eu quis cumprir aí o nosso compromisso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Sucesso para você. Quero logo, logo poder te entrevistar pessoalmente. Beleza, Douglas, e nossos pêsames aí para você e para sua família. Que Deus os conforte aí nesse momento difícil. Um abraço, viu? Muito obrigado. Um abraço e você que acompanhou conosco, desejo uma ótima noite e até a próxima.